Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 27 de junho, domingo, um bom dia do Senhor para todos nós. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha escritura do coração. Foi difícil aqui, eu fiquei muito indeciso entre duas escrituras, tá bom? A primeira que eu ponderei bastante, que a princípio era a minha escritura do coração aqui, né, como favorita na designação do Vem Segue, era a seção 68, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E este é o padrão para eles, que falem quando forem movidos pelo Espírito Santo. E tudo o que disserem quando movidos pelo Espírito Santo será a Escritura. Será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Muita gente escolheu essa escritura aqui também como escritura do coração dessa semana, tá bom? E eu tava até nela mesmo, mas essa semana uma pessoa compartilhou a escritura do coração aqui no meu canal, tá bom? E a percepção que ela teve da escritura me ajudou a perceber novas coisas. E aí eu troquei a minha escritura do coração. Quem compartilhou foi a irmã Mercedes Silva de Araújo, tá bom? Então ela compartilhou no canal falando que ao estudar o Vem Segue conosco, a mente dela se abre, né? E ela recebe novas revelações ali, ela entende melhor as escrituras. Muito bom. Continue estudando conosco. Se você não é inscrito nesse canal aqui, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, se inscreve. Vamos estudar o Vem Segue todos os dias juntos, tá bom? Todo dia uma escritura nova da designação do Vem Segue. Bom, a escritura do coração aqui da irmã Mercedes Silva de Araújo, que também se tornou a minha escritura do coração, ela colocou o versículo 2 da seção 67, diz assim: Olhai, meus olhos estão sobre vós, e os céus e a terra estão em minhas mãos. E as riquezas da eternidade são minhas, e posso dá-las. Eu gostei muito dos comentários que ela falou, falando a respeito que o Senhor ele nos conhece pessoalmente, né? Então, e os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está atento, Ele sabe das nossas necessidades, Ele está vigiando, cuidando da gente, e realmente nós devemos nos sentir cuidados pelo Senhor, que Ele está olhando por nós, né? Então eu gostei bastante desse comentário, e ela colocou também a respeito das riquezas da eternidade, tá bom? Que é do Senhor e Ele deseja dar, e só Ele pode dar essas riquezas, tá bom? Porque para nós alcançarmos a riqueza da eternidade, que é o reino celestial, né, nós necessitamos da expiação de Cristo. E é Ele que cumpriu essa expiação, que fez esse grande sacrifício. Então, essas riquezas é dele e Ele pode nos dar. Eu amei a maneira que ela compartilhou. Eu vou complementar aqui também o versículo 3, né, que diz assim: Esforçai-vos para crer, que recebereis a bênção que fora oferecida. Mas eis que em verdade vos digo que havia temor em vossos coração. E em verdade, esta é a razão por que não recebestes. Então ele está falando de bênçãos da eternidade, mas também as bênçãos da terra também era do Senhor. Ele está falando a respeito da terra de Sião, tudo. E ele falou que se houvesse, né, temor no coração, a pessoa não recebia as bênçãos. Bom, então, normalmente essa palavra temor ao Senhor, né, nas escrituras, significa reverência ao Senhor. Mas no contexto histórico dessa escritura aqui, a palavra temor significa falta de fé. Tá bom? Então, por causa da falta de fé que eles não receberam as bênçãos. Então vamos lá, ele falou que as bênçãos foram oferecidas, né, mas por causa da falta da fé nós não recebemos. E quando ele fala esforçai-vos, que era uma das metas para alcançar essa bênção, né? Esforçar, o único esforço que eu vi nessa parte desse versículo aqui, ele pede para que nós crescêssemos, né? Que nós fizéssemos algo, né? Acreditar. Então aqui, nessa época, eles estavam vivendo a lei da consagração. Então eles tinham a terra ali como herança, mas os que chegavam, os que tinham propriedade, às vezes não queriam doar, né, a terra ali, fazer parte, né, da lei da consagração. Então se a pessoa está com temor, falta de fé, como é que ela vai receber a bênção, né? Para nossos dias, eu diria como se fosse a lei do dízimo, né? A pessoa acredita que Deus tem muitas bênçãos para dar,
mas ela fica temerosa em devolver o dízimo. E aí por isso as promessas não se cumprem, que é o que diz aqui o versículo. Tá bom? Eu gostei também, vou finalizar aqui com o versículo 10, tá bom? O versículo 10 me chamou bastante atenção aqui e fala algumas coisas. Diz assim, ó: E também em verdade vos digo, que é vosso privilégio uma promessa faço, a vós que fostes ordenado para este ministério, que vos despirdes de inveja, temores, e vos humilhardes perante mim, pois não sois humildes o suficiente. O véu será rompido, e ver-me-eis e sabereis que eu sou. Não com mente carnal, nem natural, mas com espiritual. Né? Então essa escritura aqui, o versículo 10, eu gostei bastante porque ele fala as coisas que nós precisamos fazer para romper o véu, rasgar o véu e ver ao Senhor. Então ele falou sobre despir de inveja, tá bom? E depois ele falou sobre o temor, né? Para afastar o temor. Novamente aqui nesse contexto, o temor significa a falta de fé. Nós devemos afastar da falta de fé, ou seja, ter mais fé. E a parte aqui sobre humilhar, ser humilde, ele repetiu 2 vezes, tá bom? Então é muito importante a gente ser humilde, buscar o Senhor, porque falha nós temos e devemos buscar o Senhor com humildade para, por exemplo, você tem a falta de fé, que dê mais fé. Você está com dificuldade de guardar a lei do dízimo, pede ao Senhor que te ajude a ter mais fé nessa lei. Então, a humildade é importante, reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que precisa melhorar, e aí busca o Senhor com humildade para melhorar. E a parte muito boa aqui, que ele fala, se nós fizermos essas coisas, o véu será rompido, rasgado, né? Olha que interessante, o véu já foi rasgado para você alguma vez? Já foi rompido? Eu creio que sim, que o véu foi rasgado para mim, e eu creio que foi rasgado para vocês também. Porque quando ele diz aqui que sabereis que ele é, tá bom? Não por mente carnal ou natural, mas por meio do Espírito. Então toda vez que você lê a Escritura, que você sente o Espírito Santo, você sente que aquilo que você aprendeu sobre família eterna, tá bom? Sobre a exaltação, quando você sente que é verdadeiro, é o véu sendo rompido, o véu da incredulidade. Então você está conhecendo Deus. Então você sabe que Jesus é o Cristo por meio do Espírito Santo? Se você sabe, então esse véu está sendo rompido, rasgado para você. Olha que interessante. Mais para baixo nos versículos aqui eu não vou ler, mas fala que o homem natural não pode ver Deus. Então tem que haver uma transformação. Por isso que quando nós vemos lá Joseph Smith, quando ele recebe a visita lá de Deus o Pai e Jesus Cristo, primeiro, né, ele viu uma luz descendo sobre ele, o Espírito Santo envolveu ele. Há uma transformação na pessoa para ver Deus. Uma pessoa natural com mente carnal não pode realmente ver Deus, tá bom? Não suporta a glória do Senhor. Então há uma transformação ali temporária, né? A pessoa precisa ser transfigurada de alguma maneira. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Muito obrigado, né, para a irmã aqui que compartilhou, a irmã Mercedes Silva de Araújo, a escritura do coração dela também foi a minha escritura do coração. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.